sei se você já me conhece, tá? Meu nome é Rosimeire Castro, eu sou psicopedagoga, eu sou pedagoga já há 25 anos, eu dou aula há 25 anos já, tá? Dei aula na rede SESI de ensino, 15 anos, no Telecurso 2000, e depois agora faz 10 anos que eu estou na Prefeitura de São José dos Campos, eu sou concursada aqui na minha cidade, e vão fazer 3 anos que eu estou no atendimento educacional especializado, tá? Na educação especial, que eu amo de paixão, me encontrei na educação especial. Em breve, eu vou começar a dar curso voltado, aulas voltadas para a educação especial para vocês, tá bom? Então, gente, então é o seguinte, eu vou começar hoje a dar as aulas das provas piagetianas, provas de conservação, tá? Tá bem legal, eu acho que vocês vão gostar. Depois vocês me dão a nota aí de avaliação no final, para ver se vocês gostaram da aula. Coloca depoimento no grupo. Eu vou colocar o vídeo lá no YouTube, gente. Vocês precisam fazer inscrição, deixar comentário, senão eu vou desanimar, sabe? E o YouTube Vale Cursos Educacional, que é a empresa que a gente tem aqui. Deixa eu procurar aqui. Só um pouquinho, vou colocar o link para vocês, tá? Aí vocês façam inscrição lá no YouTube, tem bastante aula lá, tem aula da anamnese, tem aula das modalidades, gente, modalidades de aprendizagem, tem que saber na psicopedagogia. Quem não entende das modalidades da aprendizagem, precisa assistir as aulas lá no YouTube, para vocês entenderem o passo a passo das modalidades de aprendizagem, tá bom? Ó, será que vocês encontram para eu não atrapalhar a aula? Deixa eu ver aqui, pegar essa aula aqui para vocês. Ó, colocar uma aula aqui no chat, aí dessa aula vocês procuram outras, tá bom? É a aula do ditado balanceado, tá bom? Aí vocês deixam comentário lá, compartilha, né, para seus amigos, professor. Essa aula do ditado balanceado, gente, é muito bacana para quem é professor, para estar aplicando com os alunos, tá? Aplica a cada 3 meses para saber se a criança aplica, mas depois também tem que trabalhar todas as regras ortográficas com a criança, tá? Fazer lista, colocar na sala de aula, ensinar as regras ortográficas. O português tem muita regra ortográfica. A partir do momento que você ensinar as regras ortográficas, a criança vai começar a escrever mais certo as palavras, tá bom? Então, vocês assistam lá. E a aula de modalidades de aprendizagem também, eu falo bastante Piaget, tá? Nessas aulas. Então, eu acho que você vai agregar muito para vocês, tá, gente? Não é porque eu gravei, não, tá? Mas eu gosto dessas aulas. Eu acho essas aulas muito boas, são muito boas. Só que são aulas que levam 3 horas, 2 horas e meia. Então, tem que ter, é aula mesmo, não é videozinho curtinho, não, tá bom? São aulas, tá? Então, prazer quem tá entrando hoje, tá? Igual eu falei, né? Quem não me conhece, sou Rosimeire Castro, sou psicopedagoga, sou professora no AE, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre as provas piagetianas, tá bom? Vamos ver o que vocês vão achar da aula. Oi, Camila, o que aconteceu? Aí, então, acesse lá o YouTube Vale Cursos, onde estão todas as aulas gravadas, tá bom? E psicopedagoga Rosimeire Castro também, que é um outro YouTube que eu tenho. E o Instagram é @Rosimeire Castro, tá, gente? Então, vamos começar a aula? Só não dá tempo, muita coisa. E eu gosto de terminar nessas 10 também, tá? Então, meu nome é Rosimeire, né? Sou psicopedagoga, professora do AE, professora de curso de pós-graduação, também estou terminando a graduação em licenciatura em psicopedagogia, tá? E minha próxima, acho que vai ser psicomotricidade, gente, que eu adoro estudar. Então, as provas piagetianas, ela veio lá, certo, da Escola de Genebra, no qual o Jorge Visca, o Jean Piaget, então eles pegaram o quê? Né? O Jorge Visca pegou também toda essa parte dos desenhos projetivos para montar o curso de psicopedagogia, né? E também, no curso de psicopedagogia, na neuropsicopedagogia, nós precisamos saber muito bem, tá? O método clínico, as provas piagetianas, tá? Então, Piaget, ele fala muito desde o nascimento da inteligência e do desenvolvimento das operações intelectuais da criança. Depois eu vou mostrar meus livros que eu tenho aqui de Piaget, gente, tem bastante livro dele, falta eu estudar um pouco mais ainda, me aprofundar, porque eu sou apaixonada por Piaget, tá? Não sei vocês, tá? O que vocês gostam de Piaget? O que vocês acham? Então, o pessoal, tá todo mundo aí?
Oi, estou aqui. Não deixa eu sozinha dando aula, não, aqui é engraçado o meeting, que parece que eu estou falando com a parede, né? Assim, não, professor, nós estamos aqui. Então, tá bom. Então, Piaget elaborou um método próprio de pesquisa, um método clínico, e aplicou-se, né, a investigar o desenvolvimento infantil e a construção da inteligência. Só vou mostrar meus livros de Piaget, tá tudo separadinho, só para vocês verem. Olha, todos esses livros aqui que eu tenho, certo? São de Piaget, comprei usado na estante virtual. Aí tem aqui, ó, Piaget para iniciantes. Se alguém quiser pegar o nome aí, tá? Eu pretendo estudar, me aprofundar bastante no Piaget e começar a montar. Para a gente entender as provas piagetianas, a gente tem que entender de Piaget. Se você não entender de Piaget, como é que você vai entender das provas piagetianas também, entendeu? Então é muito legal estar se aprofundando. Esses livros você encontra usado, tá? Não tem mais para vender. Esse aqui é muito legal, Piaget e a intervenção psicopedagógica. Vocês estão vendo os livros? Hein? Então, pessoal. A imagem está muito Sim, ruim. sim. Que às vezes cai a internet aqui, eu não fico nem sabendo, viu? Ó, tá vendo aqui? Esse é bem fininho, tá? Então, esse é legal. Piaget e a intervenção psicopedagógica. Fica a dica que esse aqui é muito bom, tá? Aí eu tenho os bem antigos mesmo, ó. Tá até em capa dura, tá? Que eu quero estudar. Esse aqui, ó. Piaget fala sobre o raciocínio da criança. Olha, alguns dos livros que eu tenho dele, hein? Alguns, imagina. Quantos que não tem sem ser esses, tá? Então, esse aqui eu achei na estante virtual, olha, capa dura. É bem antigo mesmo. Eu tenho esse aqui, Piaget, o nascimento da inteligência da criança. Olha. Montar aqui, tá? Rose, coloca depois para Piaget e a formação do símbolo na criança. Estão vendo? Os livros? Esse, ó, para você entender essa parte. Tá. Vocês estão gostando das dicas dos livros? Que eu até parei para poder dar. A psicopedagogia em Piaget, uma ponte para a educação da liberdade. Olha. Pegaram o nome? Esse aqui é muito legal, gente. Esse eu indico, hein? O método clínico usando os exames de Piaget. Esse fala das provas, tá? Pegaram? Esse aqui fala das provas, porque assim, gente, as provas piagetianas não são só essas, tá? Teve 60 provas, ele elaborou 60. Aí, o pessoal da clínica lá de Genebra, lá da Argentina, né, do Jorge Visca, aí ele separou essas que a gente vai estudar. E esse livro aqui, Piaget, Jean Piaget, Relações entre a Afetividade, a Inteligência e Desenvolvimento Mental da Criança. Esse é da WK Editora, viu? Esse eu indico também, hein, gente? De todos, eu acho que esse e esse aqui, vermelhinho, tá? Então, olha, livro para estudar tem bastante. Falta estudar agora também, sabe? O dia passou rápido, né? E esse livro também que é legal, que esse que já fala do Vygotsky Lyuchtnev, que fala da linguagem de aprendizagem. Esse eu tenho em PDF, viu, gente? Aqui. Alguém pediu para entrar, e eu tenho que parar a aula para... Pegaram o nome desse? São livros que a gente não pode ficar só nos livros psicopedagógicos, certo? A gente também tem que ir estudar muito Piaget, tá bom, pessoal? Para quem está entrando agora, a gente já está começando a aula, deixa a câmera e o áudio desligado, tá, pessoal? Então, vamos embora. Então, eu já dei umas dicas dos meus livros aqui de Piaget, né? Então, Piaget elaborou um método próprio de pesquisa, um método clínico, e aplicou-se a investigar o desenvolvimento infantil e a construção da inteligência. Então, esses livros aqui, que vai dar essa base para a gente entender um pouco mais, tá? Mas aqui está bem resumido. Essas são as provas, tá? Piagetianas. E ele aplicou nos filhos dele, tá, gente? Primeiramente, tá?
Então, Rose, o aí o que slide não acontece? está passando. Não? Ai, meu pai, peraí. É porque às vezes eu tenho que interromper para aceitar alguém, sabe? Então, aqui, né, tem uma foto das provas piagetianas, tá? Que nós vamos estudar. E aí eu tenho, gente, eu montei um material pronto para plastificar. Quem, vamos supor, está sem tempo, você precisa das provas por urgência, então o material que já tem tudinho para você imprimir e plastificar, tá? Só não dá, né? Só não vai dar só não vai dar. Ai, peraí, tinha que sair de novo aqui. Agora eu perdi minhas coisas. Um pouquinho. Tô conseguindo compartilhar, gente, desculpa. Parece uma tela preta. Por que será? É porque ela tá minimizada. Tem que apertar para abrir. Aí vai voltar a aparecer. Apresentou? Não, né? Tá Não, então. apresentando? Agora foi. Então, aí. Não, não veio, Rose. Oi? Tá aparecendo? Agora sim. Tá. Aí todo esse material aqui, fora, né, a balança e a correntinha, que não tem como, né? Eu tenho, depois eu mostro para você a apostila que eu fiz, essa está pronta, tá? Que vai junto com todo o material, depois eu mostro. Então, e os copinhos que tem que comprar, né? Então, provas Piagetianas, avalia a fase do desenvolvimento do indivíduo, tá bom? Então, para avaliar o quê? Nessa fase do desenvolvimento? Para avaliar a parte intelectual. Nas provas de Piaget, você consegue avaliar a criatividade da criança, depende das questões que ela vai responder, como você vai perguntar, como que ela vai responder, você vai observar se ela tem essa criatividade, tá? Da montagem mesmo, de trabalhar com as provas, tá? O aprendizado dela a gente consegue verificar, e a concentração também, o conhecimento e o raciocínio lógico, tá? E a coordenação motora. Olha quantas coisas você pode observar no momento da aplicação das provas piagetianas. Então, você pensa assim, vou aplicar só para ver a fase do desenvolvimento? Não. Aí, na hora que você vai observar essa fase do desenvolvimento, você também, tá, vai verificar tudo isso aí, tá? Vai verificar a parte da inteligência, a parte psicomotora, como ela pega da massinha, né? Se ela sabe fazer bolinha, sabe fazer a salsichinha, como que ela pega, tudo isso você vai estar também observando, tá bom? Aí, as propostas das provas operatórias piagetianas é uma ferramenta para uma avaliação cognitiva, identificar, diagnosticar e explicar as causas dos bloqueios de aprendizagem também. Então, na psicopedagogia, né, você vai pegar desde a Ele não está passando a tela. Não, de novo? Estou tão acostumada a trabalhar com o Zoom, e agora não quer compartilhar nada aqui. E agora, gente? Eu pus dispensar aqui, agora não consigo compartilhar, e agora? Você sabe como é que eu arrumo isso? Eu não sei não, Rose. O que está aparecendo? Na onde eu clico para compartilhar, não está clicando. Não sei. Meu Deus, e agora? Nossa, eu pus dispensar aqui sem querer, mas eu não sabia que ia acontecer isso. Aperta F5 para atualizar. Mas e se eu perder vocês? Como é que eu vou fazer para achar vocês? Tudo de... Ela saiu, agora tem que esperar ela voltar. O microfone está desativado.
Eu apertei o F5, parecia uma tela preta, eu achei que tinha perdido vocês. Aí, agora voltou de novo. Agora sumiu a minha tela. Apareceu minha tela. Atrapalha, né, gente? Nossa, pai. Ó, então, desde lá, igual eu falo sempre, a psicopedagogia a neuro, né, é uma quebra-cabeça, tá? É como se fosse uma montagem do quebra-cabeça. Então, você vai pegar lá, desde a anamnese, da queixa, anamnese, EOCA, caixa lúdica com a criança, você vai observando já. Toda essa parte que você vai observar na parte das provas piagetianas, também observa nos outros testes, tá? Tá bom? Então, a teoria do desenvolvimento de Jean Piaget, aí, gente, toda hora alguém pede para ainda. Teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget aborda o desenvolvimento intelectual, os esquemas mentais e os estágios cognitivos do indivíduo, tá? É que a gente vai olhar já um resuminho desses estágios. Apareceu a tela? Tá? Tá aparecendo a tela? Então, Piaget postula que a criança nasce com uma bagagem biológica e hereditária, em contato com o meio, né, que é o meio ambiente que ela vive, né? Transforma-se e molda-se na inteligência. A partir desse pensamento, procurou pesquisar o desenvolvimento cognitivo da criança sob a perspectiva da evolução progressiva. Então, assim, né, Luísa, na segunda-feira, a gente está lendo o livro da Alícia Fernandes, Inteligência Emocional. Aí, já estou lembrando lá no livro dela, que desde lá da gestação da criança, a criança, mesmo estando na barriga da mãe lá, na informação, ela já faz parte de um ambiente cultural, tá? Dessa família que vai ser formada. Ela ainda vai vir a nascer, vai vir conhecer o pai, a mãe, né, a família, só que dentro da barriga da mãe já faz parte de uma bagagem biológica hereditária, que é o que Piaget fala aqui, tá? Então, se a criança nasce num ambiente estimulativo, né, onde a criança é estimulada desde lá a estimulação, gente, assim, desde a da barriga da mãe, tá? Mas na anamnese a gente vê quando a criança foi desejada, se ela foi desejada, se ela foi planejada, se não foi, se foi desejada ou não foi, como que a mãe foi a gravidez dessa mãe, se foi uma gravidez turbulenta, se foi uma gravidez bacana, né? Então, tudo isso a gente vai estar vendo, certo? Nesse fator biológico da criança, certo? Então, o Piaget está falando aqui, só que a gente já estuda, né? Muito, tudo isso também. Então, o nível de construção alcançado pela criança em cada uma das noções e sua mútua inter-relação fazem referência ao grau de estrutura operatória que predomina em cada etapa do desenvolvimento. Então, a gente tem lá as etapas do desenvolvimento da criança, certo? Ai, fiz uma confusão agora aqui, para poder aceitar uma pessoa. Não sei nem se ela entrou. Então, aí a gente vai estar vendo o quê? A etapa do desenvolvimento da criança, tá? Que a gente vai estar vendo daqui a pouquinho. Para Rubinstein, este recurso possibilita investigar e avaliar o nível cognitivo da criança, bem como estabelecer se a criança se encontra no estágio preconizado para sua idade cronológica, ou se encontra em defasagem, tá? Então, assim, gente, por exemplo, ó, eu estou avaliando um menininho lá na escola, pedagogicamente, tá? Não é na clínica, é pedagógico, tá? Então, eu fiz um relatório pedagógico dessa criança, para a mãe levar no neuro, né? Porque a criança tem 11 anos de idade, tá? 11 anos de idade, e aí eu apliquei as provas de Piaget, 4 provinhas de Piaget, para ver se ele conservava, né? Alguma coisa, sabe? Então, o que aconteceu? Ao aplicar as provas de Piaget nele, ele não conseguiu conservar nada, sabe? Nenhuma prova. Que aí já deu indício, né? Né? Então, já deu bastante indício, porque, assim, com 11 anos, está pré-silábico, certo? Com 11 anos, não reconhece o alfabeto,
não reconhece os números. Então, o que você espera que essa criança tenha? Provavelmente ela tem uma provável deficiência intelectual, não foi defasagem escolar, tá? Porque quando é defasagem, a gente consegue perceber também, tá? Porque com 11 anos já era para estar sabendo o alfabeto, escrevendo o nome, fazendo outras coisas para a idade. Por isso que a gente tem que estudar muito o desenvolvimento humano também, tá? Então, a cognição é uma função psicológica atuante na aquisição do conhecimento e se dá através de alguns processos, como a percepção, a atenção, a associação, a memória, o raciocínio, o juízo, a imaginação, o pensamento e a linguagem. Então, tudo isso aqui, gente, é o que a gente avalia nas sessões psicopedagógicas, certo? A gente avalia o quê? A gente tem os testes para avaliar a atenção. As provas piagetianas, você consegue observar se a criança tem atenção. A gente tem os testes para avaliar a memória, tá? O raciocínio. Os testes que avaliam o quê? A linguagem, a matemática. Então, tudo isso, tá? Então, as provas operatórias têm o objetivo de nos mostrar o funcionamento e desenvolvimento das funções lógicas do paciente, do cliente, né? Com essas provas, podemos investigar o nível cognitivo em que a criança se encontra e se há diferença entre a sua idade real cronológica e intelectual, pois uma criança com dificuldades pode apresentar idade mental diferente da idade real sem apresentar, de fato, algum tipo de deficiência. Tá, gente? Então, muita criança, ela pode ser uma criança com uma possível dislexia, descalculia, e às vezes ela não vai bem nas provas de Piaget, por quê? Porque ela pode ser uma possível criança que tem uma possível descalculia, certo? Então, às vezes, a criança não vai bem também nas provas porque ela tem uma defasagem escolar, tá? Não porque ela tem uma deficiência intelectual, então tem que tomar muito cuidado, tá? Porque pode ser que a criança não conserva devido a uma defasagem escolar. É uma criança, então você tem que observar muito a parte do raciocínio dessa criança, da inteligência dessa criança, tá? A partir do momento que você aplica as provas, você aplica outros testes e ela não consegue ter raciocínio lógico, aí você pode realmente ter uma hipótese de uma possível deficiência intelectual aí, tá? Então, muitas vezes, somente com essa etapa, é possível vermos que a criança em questão apresenta as dificuldades queixadas anteriormente, apenas por essa diferença. Ou seja, ela pode não estar pronta para cursar a série em que está, não está madura o suficiente para tais conteúdos que lhe estão sendo apresentados. Então, assim, a criança às vezes não consegue lá na prova piagetianas, não quer dizer que ela tem uma deficiência intelectual, pode ser que ela não esteja madura o suficiente para a etapa seguinte da escolaridade dela. Agora, pensa bem, com essa pandemia, um monte de crianças estudando online, sabe? Prefeitura e Estado sempre deixa a desejar, né, em relação às escolas particulares, sabe? Então, quantas crianças vão deixar de aprender matemática? Certo? De usar o raciocínio lógico, porque, gente, matemática é usar o raciocínio lógico para elaborar as respostas das questões. E muita criança estão deixando muito de usar essa parte do raciocínio lógico, certo? Estão ficando muito tempo no celular, muito tempo joguinho, certo? E aí essa parte acaba ficando, tá? Então, as provas piagetianas, elas são classificadas em 3, conservação, classificação, seriação, tá? As que são mais usadas, tá? São essas. Para entendermos a aplicação desta prova, é necessário sobre os estágios e fases do desenvolvimento da inteligência. Então, eu vou falar bem rapidinho. Quem pode ler para mim? O primeiro estágio, que é o sensório motor. Porque quando você vai avaliar a criança, tá? Então, a criança, vamos supor, esse menino tem 11 anos. Ele está no estágio pré-operatório. Ele não está no estágio operatório concreto, entendeu? Eu vou perceber qual estágio que ele está. Então, por isso que a gente tem que saber isso aqui na ponta da língua, esses estágios, gente, entendeu? Porque aqui tem um resumo, esse resumo tá bem bacana, tá? Então, porque para você observar sua criança na clínica, tá? Você tem que entender um pouco dos estágios de Piaget. Quem pode ler para mim o sensório motor, que é de 0 a 2 anos? Os slides estão travados. De Não está novo? passando. E agora? Saíram. Deixa eu ver um negócio aqui, peraí. Tem um lugar aqui que você ajusta, não sei aonde. É no modo de exibição.
Mas aonde que eu vou aqui mesmo? É lá em cima, na parte da barra lá de cima. Apresentar do Visível. começo, mas tem um lugar aqui que você vai para ele conseguir não ficar travando, sabe? Tá dando certo? Acho que eu não vou mais deixar a tela grande, não. Assim tá bom? Tá? Tá dando para ver? Tá bom. Tá. Agora tá Se passando. alguém precisar de entrar, eu consigo colocar a pessoa sem precisar ficar descompartilhando, entendeu? Então vai, quem lê para mim o sensório e o motor? Quando se inicia o desenvolvimento da inteligência na criança? Nesta fase, o conhecimento se dá pelo contato físico com objetos. Passa de atividades reflexas à formação dos primeiros hábitos, depois a coordenação entre visão e apreensão, coordenação olho-mão, a procura de objetos escondidos. Já pratica atos com alguma intenção. Comportamento basicamente comandado pelos sentidos e pela ação motora. Ainda não há operações propriamente ditas, nem pensamento lógico. Então, quando uma criança, gente, ela não consegue conservar de jeito nenhum, você coloca na igualdade inicial, ela só consegue ali a igualdade inicial, que eu vou explicar, essa criança pode estar nesse estágio sensório-motor. Então, por isso que você tem que saber um pouquinho desse resumo dos estágios da criança, porque, por exemplo, igual como eu peguei uma agora, né, com 11 anos, e ela não tem esse raciocínio, pensamento lógico, entendeu? Deu para perceber diante das provas, dos testes, tudo foi aplicado na criança. Então, a gente tem que saber muito bem essa parte, tá? Pode ler. Cadê minha leitora? Exemplo. Para a criança bebê ter noção do que seja uma boneca, é preciso segurá-la, levar à boca e brincar com ela de acordo com o seu desenvolvimento naquele momento. Sim, tá vendo? Então, nesse estágio sensório-motor, é o estágio que a criança põe tudo na boquinha, certo? Põe tudo na boquinha. Ela quer descobrir o mundo, certo? Pelo sensorial, pelo tato, certo? E Deus, gente, já faz tudo muito perfeito, entendeu? Deus faz tudo muito, muito perfeito, porque, assim, quando a gente fala de assimilação e acomodação, depois que vocês quiserem assistir essa aula melhor no YouTube, né? Então, a criança, primeiro, ela assimila, tá? Que é o objeto, sempre relacionado a algum objeto de conhecimento, ela assimila, tá? Aí, depois que ela vai acomodar, depois que ela vai equilibrar. Então, essa assimilação, acomodação e equilibração são termos também de Piaget, tá? Que a Alicia Fernandes, tá? E a Maria Lúcia Leme-Weiss usou esses termos lá de Piaget para montar, certo? Os termos hipoassimilativo, hipoacomodativo, hiperassimilativo e hiperacomodativo, entendeu? Então, esses termos, eles vêm lá, primeiramente, de Piaget, tá? Quando ele fala de assimilação e acomodação, tá? E depois, então, quando a gente avalia também as provas Piaget, então, nesse caso aqui, né, do desenvolvimento da criança, ela tá o quê? Ela tá assimilando. Então, a boneca para essa criança, a criança ainda não tem noção que a boneca para ela pode ser outros bichinhos também. Ou, sabe? Ela não tem essa noção ainda, tá? Então, por exemplo, quando a criança, eu falo lá, né? A criança, o bebezinho ali, né? Ela vê o cachorrinho, que tem orelhinhas em pezinho, tem rabinho, tal, né? Tem focinho. Se ela vê um cavalinho, ela vai achar que o cavalinho ainda o cavalo faz parte da categoria do cachorro, que são parecidos. Então, ela está assimilando, certo? Ela não acomodou que cachorro faz parte de uma categoria e cavalo faz parte de outra categoria, né? Então, o que acontece? Que é diferente, né? Os animais têm diferenças. O cachorro é o cachorro, o cavalo é o cavalo. Então, o que acontece? Então, a criança, ela assimila, certo? Ela roda e ela equilibra. Para acontecer uma nova acomodação e equilibração, ela tem que buscar informações anteriores,
Então, ela sempre vai buscar uma informação anterior, tá? Para ela sempre haver esse processo de assimilação, equilibração e acomodação. Entendeu? Então, relacionado com as provas piagetianas, também a criança ela tem que vir para um processo anterior. Então, você geralmente avalia a criança com 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos, não é? Então, essa criança já tem que ter, né, essa assimilação, acomodação e equilibração. Se ela não tem, porque alguma coisa ficou para trás. Ela deixou de assimilar alguma coisa. Então, quando a criança entra na escola, lá no primeiro aninho dela, né, ela já veio de uma pré-escola, por exemplo. Então, ela já tem que ter bastante coisa, bastante assimilação no pensamento dela, cognitivo, né? E acomodação e equilibração. Só se alguma coisa ela deixou de aprender, ela não assimilou, não acomodou e não equilibrou. E é essa criança que chega na clínica para a gente, que são as crianças que têm um déficit de aprendizagem ou déficit cognitivo, tá? Agora, o pré-operatório, quem pode ler para mim? Agora já mudamos de fase, hein? Nós estamos do 2 a 7 anos. Então, gente, quando a gente estuda lá a parte da neurociência, tá? Essa fase dos 2 a 7 anos é o boom dos neurônios e das sinapses, aonde a criança tem maior número de neurônios, tá? E se esses neurônios não forem motivados, se eles não forem estimulados, muitos neurônios vão morrer. E não vão fazer a parte que precisa ser feita, tá? Então, nós temos os neurônios da leitura, por exemplo. Nossos neurônios já foi pesquisado por DRN, que nós temos milhões de neurônios relacionados com os neurônios da leitura, tanto que o livro dele chama Neurônios da Leitura, né? Ele fala toda essa parte no livro. Então, o que acontece? Se esse neurônio, se a mãe que essa criança não é estimulada, se a criança não lê, se a mãe não lê para essa criança, a criança não pega livro de historinha, né? Já desde pequenininho, né? Já a família está lendo, está estimulando, não deixar muito tempo no celular, não deixar muito tempo em videogame, essas coisas, em televisão, né? Que muita criança, mãe deixa a criança na TV para poder fazer as coisas, os deveres. Então, o que acontece? A criança, quando não é estimulada nessa fase, ela vai perder muito. Tá? Então, é a fase mais importante, tá, do ser humano, é a fase dos 2 a 7 anos de idade, que é a fase da aprendizagem, das janelas da oportunidade, que a gente se chama, né? Então, dessa fase, as crianças entram em contato com o conhecimento produzido pelas pessoas que fazem parte do seu meio, por intermédio de atividades representativas, como o jogo simbólico, o desenho e a linguagem. A criança já começa a fazer as primeiras garatujas, já começa a colocar no papel o raciocínio dela, o que ela pensa. E, gente, geralmente, essas garatujas dessas crianças são coisas lá do pré-consciente dela, sabia? Que ela coloca no papel. Tá? Então, começa a curiosidade e aparece o pensamento intuitivo. A intuição é um grande processo da inteligência. A criança do subperíodo intuitivo começa a perceber que existe uma ordem no real e que ela é capaz de organizá-la. Então, a criança já começa esses joguinhos que a gente dá para a criança, né? A criança já consegue emparelhar joguinho, o Lego, né? O Lego é muito importante, sabe? Então, esses jogos que a gente compra para as crianças são jogos que vão estimular essa inteligência. Essa parte da intuição, ela vai começar a separar as cores, amarelo, vermelho, você vai começar a trabalhar com as cores, com as crianças. Então é a criança da fase pré-operatória, tá? A criança começa a construir a estrutura de classes e é capaz de separar conjuntos de acordo com as características dos seus elementos, tá? Então, se você coloca lá, por exemplo, uma criança de 4, 5 anos, 6 anos, você coloca lá, animais terrestres, animais marinhos, animais da fazenda, ela já é capaz de separar por categorias, tá? Dependendo do meio ambiente que ela conviveu também, se ela foi estimulada, tá? E agora vem o estágio das operações concretas, dos 7 a 11 anos. Nessa fase, a criança é capaz de construir as ações por meio de imagens e de experiências mentais. Passa, então, a retirar conhecimento da relação estabelecida entre os objetos e não diretamente deles. Crianças desenvolvem noções de ordem, conservação de tempo, qualidade, sendo capazes de relacionar aspectos do real e não real, bem como não se limitar à representação imediata de depender ainda do mundo concreto
para a compreensão da situação. É nesse estágio ainda que ocorre a reversibilidade, como capacidade de representar uma ação no sentido inverso da anterior. Então, gente, quando você aplicar as provas piagetianas, aí você vai observar se a criança consegue fazer essa reversibilidade na parte intelectual dela. Aí, dependendo da respostinha dela, você vai saber. Nessa fase, a criança é capaz de construir as ações por meio das imagens e de experiências mentais. Passa, então, a retirar conhecimento na relação estabelecida entre os objetos e não diretamente deles. Aí, depois, vem o estágio das operações formais, tá? De 12 a 15 anos ou mais. Só nessa fase, a partir dela, é que a criança ou adolescente poderá trabalhar com atividades mais abstratas, porque começa a ter estrutura mental para fazê-lo, pois já possui pensamento reversível e passa a poder lidar com hipóteses, deduzindo a partir delas. Segundo o Piaget, tá, essa etapa é a mais desenvolvida da inteligência humana, porque é aquela que propicia o surgimento de novos conhecimentos, responsáveis pela modificação e enriquecimento das culturas. Só, gente, a criança, ela vai conseguir chegar nessa etapa mais desenvolvida da inteligência se ela foi muito bem estimulada lá na etapa dos 2 a 7 anos de idade. Porque uma etapa, ela depende da outra, tá? Então, começa lá dos 0 anos. Então, a criança é uma criança que vive num ambiente estimulativo lá dos 0 aos 2 anos. Depois dos 2 a 7 anos, a criança também é muito estimulada. É uma mãe que dá atenção para essa criança, uma mãe que fica junto na hora dos estudos, uma mãe que lê para a criança, uma mãe que lê uma história e pede para a criança responder algumas perguntas dessa história, fazer inferência da história. O que acontece? Então, a criança vai chegar muito mais preparada, tá? No desenvolvimento da inteligência dela de 12 a 15 anos, porque a aprendizagem é um processo. A criança, ela nasce inteligente, só que quando se refere à leitura, à matemática, aos conhecimentos de mundo, isso é um processo. A criança não vai nascer sabendo o alfabeto, ela não nasce sabendo fazer uma conta matemática, tá? A não ser que ela seja um gênio, né? Ela não nasce sabendo essas coisas são ensinadas. A criança não sabe nem pegar uma colher e um garfo. O pai e a mãe tem que ensinar. O pai e a mãe tem que ensinar a usar o banheiro, não tem? Quando tá bebezinho, né? Ensinar a trocar de roupa, ensinar a dobrar a roupa, ensinar a colocar a roupa na gaveta, tá? Então, tudo, a criança nasce inteligente, só que tudo é ensinado. Depende da estimulação desse meio ambiente, tá? Então, o jovem, de 12 a 15 anos, o jovem passa a raciocinar tanto por hipóteses quanto por objetos, aplicando as operações lógicas a qualquer classe de problemas. Isto é, já consegue raciocinar em cima de proposições, de enunciados verbais e de simples hipóteses. Então, a idade que a criança está lá no 7º, 8º ano, gente, né? Está no 8º ano. Então, se ela não tiver esse raciocínio aqui, como que ela vai cursar um 8º ano, por exemplo, 9º ano? Então, ela precisa de ter todo esse raciocínio de hipóteses, que já vem sendo trabalhado desde lá do 1º ano, para ela chegar com tudo essa bagagem no 8º ano. Só que eu penso assim, com essa pandemia, muitas crianças vão deixar de aprender muito, vai ter muita defasagem, tá, gente? Agora, as provas operatórias por idade, tá? Então, eu tenho lá as provas de conservação. Até 6 anos, então você tem uma tabela, né, uma tabela das idades. Então, até 6 anos, você vai aplicar o quê? As provas de pequenos conjuntos discretos de elementos e de quantidade de líquido. Mas nada impede também, se você vê que a criança foi muito bem nessa prova, gente, você tentar aplicar outras provas, porque pode também essa criança ter uma hipótese de uma autoestabilidade, por exemplo, não pode? Uma superdotação, alguma coisa assim. Então, se você também quiser aplicar para ver até onde a criança vai, né, na inteligência dela, então ela vai estar o quê? Vai estar além, certo? Ela vai estar além. Então, assim, nada impede de você também continuar aplicando, tá? A provas de classificação, né, que é a mudança de critério ou dicotomia, e a prova de seriação, que é a seriação de palitos, tá? Provas de conservação, de 6 a 7 anos você vai aplicar, né, as provas de conservação, pequenos conjuntos discretos de elementos, da quantidade de líquido, da quantidade da matéria, composição da quantidade de líquido, as provas de classificação também, que é mudança de critério de dicotomia, intersecção de classes, quantificação da inclusão de classes, e provas de seriação, que é a seriação de palitos. Então, essas, você não vai aplicar todas, tá, pessoal?
Então, você vai escolher, tá? Quais provas você acha interessante para estar aplicando para essa criança, tá? Não tem necessidade. Então, assim, gente, não é legal aplicar todas as provas de conservação numa sessão só, tá? Então, na hora que vocês forem montar as sessões, então são 10 sessões, uma sessão é anamnese, são 9 sessões. Então, você coloca, assim, 4 sessões para as provas piagetianas. Você aplica cada sessão 2 provas, 3 provas no máximo. Então, você pode pegar 2 de conservação, uma de classificação e uma de seriação, por exemplo, entendeu? Então, não é indicado você aplicar todas as provas de conservação, tá? Pode queimar o teste, né? Posso falar assim, pode estar queimando esse teste, por quê? Porque não é legal aplicar todas as provas de conservação numa mesma sessão psicopedagógica, tá? Então, você divide. Então, no caso isso aqui. Então, você pode pegar lá 2 provas de conservação, uma de classificação e uma de seriação, tá? Mudar, não aplica todas na mesma sessão, tá? E de 8 a 9 anos, você pode aplicar a quantidade da matéria, de largura, de composição de quantidade de líquido, de peso, tá? Então, algumas provas lá com 8, 9 anos, você não aplica lá com 6 anos, 7 anos, tá? E a prova de classificação pode ser a interseção de classes ou quantificação de inclusão de classe, com 8, 9 anos, tá? 12 anos ou mais, no caso de... para você aplicar as provas para criança que tem 12 anos ou mais, tá? Você vai aplicar se ela obter êxito na prova de conservação de volume, tá? Administra-se as provas para o pensamento formal, tá? Aí, antes da aplicação da prova, quem lê para mim, por favor, me ajudar um pouquinho? É Ninguém? muito importante que o psicopedagogo sempre pergunte após cada resposta dada: como sabe? Pode me explicar? Para observar o pensamento do entrevistado, que argumentos utiliza. Então, gente, assim, vocês têm que ficar bem atentas e sempre perguntar para a criança, vamos supor, eu vou explicar mais para frente, tá? Sempre você aplicou uma prova, aí vamos supor que ela foi bem, você vai falar, como você sabe disso? Você pode me explicar? Entendeu? Porque se você fizer essas 2 perguntinhas, você vai observar o pensamento dessa criança. Como que ela vai responder para você, tá? Porque depende da resposta da criança que você vai saber se ela está conservando ou não conservando. Pode ler. Exemplo. Argumento de identidade. Tem a mesma quantidade porque não tirou nem colocou nada. Isso, então, quando você vai fazer isso, nós chamamos de argumento de identidade. Aí você vai falar para a criança, tem a mesma quantidade, porque não tirou e nem colocou nada, né? Você vai, tipo assim, se realmente ela entendeu se tem a mesma quantidade ou não, né? Quando você coloca na igualdade inicial, você vai sempre perguntar se tem a mesma quantidade. Tá? A criança tem que estabelecer essa igualdade inicial que a gente vai falar. Pode ler agora. Argumento de reversibilidade. Porque se voltar a fazer uma bola, terá a mesma quantidade de massa que esta outra bola? Tá? Nós chamamos de argumentos de reversibilidade quando você volta, porque ele não conservou. Quando a criança não conserva, você volta à prova, tá? Que chama argumento de reversibilidade. Quando a criança conserva, você prossegue. Você não precisa ficar voltando no argumento de reversibilidade, tá? Pode ler. A cada criança a criança poderá conservar, mas também apresentar dificuldade nas argumentações. Este é um aprendente que provavelmente apresenta dificuldades em explicar sobre o que leu, dificuldade com síntese textual. Então, já fala ali, quando a criança tem dificuldade nas argumentações, pode a gente não ter certeza, né? Que ela vai ter muita dificuldade nas matérias de leitura e escrita também. Aí, um teste, gente, sempre vai batendo com o outro, sabe? É engraçado, é muito legal.
Porque quando você observa alguma coisa, algum detalhe no teste, geralmente quando você aplica outro teste, aí acontece realmente que a criança, ela vai ter dificuldade na síntese textual, entendeu? Porque ali nas provas piagetianas você consegue perceber isso, na EOCA também. Pode ler. Estratégia do entrevistador. Visca propõe que o pedagogo coloque em prática algumas estratégias no momento da aplicação das provas, que não fique nenhuma dúvida sobre o papel cognitivo identificado do paciente. Então, aí está falando o seguinte, quando fala lá, certo? Para você estudar o nível de desenvolvimento da criança, os estágios do desenvolvimento, isso tem que estar bem legal mesmo, tá? Ou você tem um resumo dos estágios de desenvolvimento, né? Porque a gente, né, é tão difícil a vida da gente estudar tanto. Ou você tem um resumo ali, na hora que você for aplicar as provas, você saber qual estágio que essa criança está, entendeu? Para você colocar no seu relatório, tá? Então, isso aí é um treinamento, tá? E conforme você vai aplicando as provas com as crianças, você vai treinando também essa parte aí, tá? Então, o paciente deverá reconhecer a igualdade. Então, assim, gente, quando você vai aplicar as provas, primeiramente, ele tem que reconhecer o objeto, tá? Você vai perguntar, o que é isso, né? Então, são círculos, para a criança falar, são bolas, um teste de dicotomia, né? Ela pode falar assim, são bolas, né? Então, você vai observando, se a criança reconhece primeiro o que está em cima da mesa, tá? Você tem que primeiro ver se a criança reconhece esse objeto, se a correntinha, o que é isso? São correntinhas, está representando uma rua. Então, você vai sempre, primeiramente, perguntando se a criança conhece o objeto que você está sendo usado ali, tá? Depois que a criança conhecer o objeto, aí você, no requisito da diferença inicial, do caso da prova de cumprimento, então, assim, o paciente deverá reconhecer a igualdade inicial sempre, tá? Então, em todos os testes, vocês fecham o microfone? Então, em todos os testes, você sempre vai ter que, a criança sempre primeiro precisa reconhecer a igualdade inicial, senão você não pode prosseguir com o teste, tá? Só pode prosseguir com o teste, certo? Se essa criança tiver essa igualdade inicial estabelecida, tá? Então, por exemplo, a igualdade inicial do reconhecimento das provas de comprimento, das quantidades de líquidos em 2 copos, das bolinhas de massa, dos conjuntos de fichas e da superfície verde, tá? A criança deverá reconhecer a igualdade inicial, do contrário, não será possível dar continuidade à prova de conservação. Vocês entenderam essa parte? Entenderam? Entenderam, pessoal? Ok. Estou sozinha. Vocês entenderam que tem que ter igualdade? Primeiro, tem que reconhecer a igualdade inicial para prosseguir com as provas, tá? Por exemplo, logo depois que o entrevistado fizer as bolas com massa, depois dos líquidos serem colocados os 2 copos iniciais iguais, conservação de líquido, ou após ter descrito sobre as diferenças das correntes, conservação de comprimento, ou sobre a igualdade da superfície, conservação de superfície, bem como na conservação de peso e volume. Sempre tem que ter a igualdade inicial. Então, aí nós temos a outra pergunta, que é a pergunta de reasseguramento, que a gente chama, tá? Então, a gente pergunta assim, então, como temos essa em quantidade de massa ou de líquido, será que neste há mais, menos ou a mesma quantidade que nesse outro? Tem os copos e vai falar, como temos em quantidade de massa ou de líquido, será que neste há mais, menos ou a mesma quantidade? Então, a criança tem 2 copos, ela tem que saber que tem a mesma quantidade para iniciar a prova. As bolinhas de massa que tem, então você vai continuar primeiro colocar 2 bolinhas. Ela tem que saber que as 2 bolinhas têm a mesma quantidade. Tá legal? E como, no caso, né? Continuando aqui. Ou, como são as correntes, ela possui o mesmo tamanho, ou uma é menor ou maior do que a outra. Né? No caso, uma maior, outra menor. Então, ela tem que saber, tá? Ou então, como são as superfícies, elas possuem o mesmo tamanho ou uma é menor ou maior que a outra?
tá? Ou então, como são as superfícies? Aqui tá igual, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu apagar aqui, gente, que eu nem vi. Aí, o que acontece? Aqui é o quê? Caso a criança não perceba a igualdade ou diferença inicial, não pode continuar a prova, tá? E a pergunta de argumentação. Fazemos essas perguntas quando o entrevistado responde sem argumentar. Por exemplo, se perguntarmos se ele acha que tem mais, menos ou a mesma quantidade, ele poderá responder apenas que tem mais. Porém, não explica o porquê. Então, fazemos essa pergunta provocadora para que ele argumente. Como você sabe? Pode me explicar? Por que você acha que tem mais? Entendeu? Então, não é só a criança falar, tem mais. Você tem que perguntar como que ela sabe que tem mais, ou que tem menos, ou que é o mesmo tamanho, ou que é maior ou menor, tá? Depois tem a pergunta do retorno empírico. Antes de realizar o retorno empírico, pergunta-se ao paciente, por exemplo, se voltar a fazer uma bola com essa salsicha, ele ficará com a mesma quantidade que essa outra bola? Ficará com mais ou menos? Então, gente, essas perguntinhas aí, vocês têm que decorar, tá? Ai, tem barulhinho de alguém querendo entrar? Peraí. Agora, eu me atrapalhei tudo de novo. Peraí, pessoal, eu saí aqui agora. Ah, esse Meet. Vocês estão entendendo até aqui? Sim, Tá. eu Pergunta. estou. Então, quando eu chegar nas provas, vocês vão entender melhor, tá? Pergunta de retorno empírico. Aqui se realiza concretamente o retorno ao estado inicial. Depois passa-se para a próxima modificação. No caso, se a criança não conservar, que você faz esse retorno empírico, tá? Se ela conservar, não precisa. Contra-argumentações. Se a criança conservar, devemos inverter a pergunta para observar se ela mantém a argumentação. Então, se a criança não conserva, você tem que... Se a criança conservar, você vai só fazer uma inversão da pergunta para confundir essa criança, para saber se realmente ela está conservando. Tá legal? Então, por exemplo, mas veja, essa salsicha está fininha. Será que ela não tem menos quantidade do que a massa que é na bola? A criança que já possui noção de conservação não mudará sua opinião. Vocês entenderam? Se a criança conservar, você vai fazer fazer uma pergunta vai inverter essa pergunta, vai confundir, entendeu? Ah, esse copo, você não acha que esse copo tem mais água do que no outro? A quantidade de água é a mesma, não é? Só mudou a formato do copo. Só que você vai fazer uma pergunta ao contrário para saber se a criança realmente conserva. Se ela conservar, ela vai sempre manter firme. Não, tem a mesma quantidade, é o copo que está maior. Entendeu? Tá? Contra-argumentações. Se a criança não conservar, passa a lembrar da situação anterior em que a bola se encontrava. Se ela não conservar, tá? Você se lembra de que, quando era bola, você havia me dito que tinha a mesma quantidade? Se ela responder que tem a mesma quantidade, peça ali para explicar porque agora mudou de opinião. A criança poderá dizer que tem a mesma quantidade, depois da contra-argumentação, mas está oscilando na opinião. Encontra-se no nível de transição entre o pré-operatório e o operatório completo. Então, se a criança oscila, tá? Por isso que as provas piagetianas, gente, a gente tem a primeira fase, tipo assim, tem 3... Na mesma prova, você muda 3 vezes o jeito, entendeu? Para ver se a criança realmente conserva ou não conserva. Contra-argumentações. Se a criança não conservar, faça lembrar da situação anterior. Ai, gente, tá igual, peraí. Deixa eu apagar esse slide aqui. É a mesma coisa, tá? Então, aqui. Agora, gente, nós temos também a contra-argumentação com terceiros, que pode falar assim, ó. Uma vez, um menino, vamos supor, tô aplicando a prova para um menino. Aí eu falo, uma vez um menino me disse que na salsicha havia menos que na bola. Você acha que ele estava certo ou errado?
tá? Ou você pode falar assim, uma vez uma menina, ou Maria, ou João, né, me disse que na salsicha havia menos que na bola. Olha só, gente, certo? Você pode usar uma terceira pessoa para tentar ver se essa criança realmente conserva ou não conserva, tá? As provas de conservação, tá? São as provas de pequenos conjuntos discretos da matéria, da superfície, da quantidade de líquido, de volume, de peso e de comprimento, tá? Quem lê para mim esses slides, para me ajudar? Prova de conservação de matéria, massa. A conservação é uma noção operatória que permite à criança compreender que alterações da forma não causam alteração da quantidade, do peso ou do volume. Crianças em nível pré-operatório de desenvolvimento, 2 aos 7 anos, parecem raciocinar apenas sobre estados ou configurações, desprezando as transformações. Então, gente, tá vendo? Então, criança de 2 a 7 anos, ela tá numa fase que pode ser que ela não vai entender as transformações, tá? Então, ela não tá, assim, em defasagem, entendeu? Porque, né, é a fase dela. Agora, uma criança de 10 anos, de 8 anos para cima, né? Se ela não entender, porque uma coisa tá errada, tá? Pode ler. Prova de conservação de matéria, massa, né? Continuando. Pode ler. Conservação é definida por Piaget e a capacidade de perceber que, apesar das variações de forma ou arranjo especial, uma quantidade ou valor não varia se dele não se retira ou adiciona algo. Na criança, surge os 7 e os 12 anos durante o estágio de operações concretas, variando conforme a quantidade ou valor a considerar. Assim, é a partir dos 6, 7 anos, começa a conseguir conservar números, comprimento e quantidade de líquido. Em seguida, vem a conservação de substâncias, 7, 8 anos, área, 9, 10 anos e volume dos 11 aos 12 anos. Então, por isso que a prova de volume, gente, você vai aplicar só para criança de 12 anos para cima, de 11 anos para cima, tá? Aí você não aplica na criança pequena, tá bom? Tem a idade ali que ela não vai mesmo conservar, tá? Aí, agora a gente vai começar nas provas, tá? Provas de conservação de pequenos conjuntos discretos, de 6, 7 anos, tá? Aí, é conhecida, né, prova das fichas, na qual você estuda a possibilidade de conservação da equivalência numérica, com quantidades discretas, apesar das transformações configurais que se efetuam, partindo-se previamente de uma correspondência termo a termo. Das comparações globais, 6 a 7 anos, no estágio das comparações globais, não existe uma preocupação pela quantificação, tá? Eles são pequenininhos ainda, né? Objetivos: avaliar a percepção da criança diante dos objetos de diferentes cores posicionadas em linhas paralelas. Deste modo, poderemos observar a noção de quantidade na visão da criança. Então, material: 10 fichinhas azuis, 10 fichinhas vermelhas. As fichas de ambas as coleções devem ser do mesmo tamanho, sendo a medida adequada de 2 centímetros, mais ou menos. Tá? Então, aqui, ó. Então, a primeira coisa, você vai falar para a criança assim, então, você vai pôr as fichinhas em cima da mesa, pode ser plastificada, pode ser de EVA, do jeito que você quiser fazer. Eu não acho que vale a pena ficar comprando. É bem caro comprar, sabe? Então, você vai colocar as fichinhas em cima da mesa, assim, né? E fala assim, o que temos em cima da mesa? Qual cor, né? Qual cor? Que figura? Então, você já trabalha, né? A identificação inicial do material, já trabalha cores com essa criança, né? Se ela sabe as cores, já trabalha, se ela sabe o nome da figura, tá? E pede para a criança escolher uma cor. Então, vamos supor que ela escolhe lá azul ou vermelha. Você vai pedir para ela escolher uma cor, tá? Então, vamos supor que ela escolha ali a azul, né? Por exemplo, se ela escolher uma cor, né? Vamos ver aqui. Eu esqueci que não passa. Aí, solicitar aqui o paciente para escolher a cor que deseja. Exemplo, vermelho. Pegar as 10 fichas e tirar 3 fichas e colocar de lado. Deixa eu colocar no slide grande agora.
certo? Porque aqui, ó, eu já vou colocando, certo? Então, você vai colocar as fichas em cima da mesa, tá? Ela escolheu a vermelha, né? Aí, tá? Você vai pegar 10 fichas e tirar 3 e colocar de lado. Colocar as fichas, uma do lado da outra, e pedir para o paciente colocar na mesma quantidade que você, tá? Colocar as 2 fichas em cima da mesa e solicitar que, ó, tá? Aí você deixou 3 de lado, mas você vai dar 10 fichas para a criança, entendeu? E você vai observar se a criança, ela também vai perceber que sobraram 3 fichinhas, tá? Então, você vai colocar 7 fichas aqui, e a criança, essa aqui ficou do lado, tá? Você até esconde elas. E pede, a criança tem 10 fichas, certo? Aí você vai ver se a criança consegue estabelecer uma igualdade inicial, colocando igual às suas. E a criança, ela vai ter 10, só que ela vai também perceber que vão sobrar 3 fichas, e ela também vai colocar de lado. Você vai trabalhar ali com 7 fichas, tá bom? Então, aí você vai perguntar, temos a mesma quantidade de fichas? Você tem mais fichas, menos fichas do que eu? A criança precisa entender que tem a mesma quantidade, certo? Então, não pode. Então, tem criança que vai fazer 5 dedinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai contar a dela. Tem criança que vai contar a sua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tem criança que vai contar. Tem criança só de olhar, ela vai saber que tem a mesma... Que é a percepção olho, né? Olho-mão. Então, tem criança que só de olhar vai saber que tem igualdade inicial, porque estão pareadas. Tem criança que vai ficar contando, tá? Então, se a criança não estabelecer... Quando eu falei lá de igualdade inicial... É isso aqui, gente. Ela tem que reconhecer o que é, né, o produto, o objeto, ela tem que conhecer o objeto de ensino, né, e ela tem que reconhecer a igualdade inicial. Então, quando você pergunta, né, você tem mais fichas ou menos fichas do que eu, ou temos a mesma quantidade? Tá, tem que falar que tem a mesma quantidade. Senão você não pode continuar a prova, tá? Aí, depois as fichinhas aqui, né, de novo, nós temos a mesma quantidade de fichas, então você continua, né? Não esquecer de perguntar assim, como você sabe disso? Para ver como que está a argumentação dessa criança. Aí, primeira transformação agora. Você vai separar as fichas. Você vai separar as suas fichas, tá? E a dela você deixa juntinho. E a sua você espaça. Aí você vai fazer a perguntinha, tá? E agora? Nós temos a mesma quantidade de fichas, o que você acha? Como você sabe disso? Se a criança confirmar, continuar com a contra-argumentação, tá? Então, a minha linha, aí a contra-argumentação, vamos supor que ela conservou. Aí você fala assim, a minha linha não está mais comprida, eu não tenho mais, tá vendo? Os slides não estão passando. Ah, meu pai amado. Nossa, próxima hora eu quero dar com o Zoom, viu? O Zoom eu não passo nada dessas coisas. Aí eu vou compartilhar, não aparece o PowerPoint. Apareceu Então, agora e no parou. Google Meet tem uma extensão que você adiciona no Google Chrome, que você coloca o código e ele fica aceitando as pessoas automático, e tem como você desativar a câmera e o microfone. É tudo que eu queria. Mas aí é uma extensão, você tem que instalar. Eu não sei fazer isso, você me ensina depois? Depois eu mando Como lá eu no queria grupo. que as pessoas entrassem automático, porque o Zoom entra automático, não tem esse negócio de ficar pedindo para entrar, sabe? Ai, nossa, vai ser muito bom se eu conseguir arrumar isso aí, viu? Então, aí então é a primeira transformação, tá, gente? Então, se a criança conservar, você vai confundir ela. Ah, nessa linha aqui, ó, na minha aqui, eu acho que eu tenho mais fichas. O que você acha, hein? Como você sabe disso, né? Se a criança confirmar, continuar com a contra-argumentação. A minha linha está mais comprida, eu não tenho mais, mas não era a mesma quantidade, usar sempre o argumento contrário à resposta. Deu para entender isso, gente? Sim. Sim. Sim, Olha, deu. gente, olha, isso aí, tá? São táticas que você tem que usar na hora das provas piagetianas. Se você não usar,
a sua aplicação não vai ser muito legal, tá? Você tem que fazer igualzinho eu tô falando aqui, é verdade, tá? Isso aí foi pesquisa do livro da Simara Sampaio, de outros livros, do próprio livro do Piaget, tá? Então, é o seguinte, então, eu tenho mais dicas de alguns livros aí também, depois eu mostro no final da aula para vocês, tá bom? Eu estou trazendo todos os meus livros para casa, estava tudo na clínica, agora eu estou trazendo tudo para casa de novo. Então, não te parece que a maior tem mais, né, ou que minhas fichas ocupam mais lugar que as tuas? Então, será que nós dois temos, continuamos tendo a mesma quantidade? Agora, se ela não conservar, você vai ter que voltar na igualdade inicial. Deu para entender? Entendeu? Se ela não conservar, Sim, deu. voltar na igualdade inicial. Mas volta em outro dia ou no mesmo dia? Não, tem que voltar assim, ó, na hora. Mas nós não vimos anteriormente que nós temos a mesma quantidade de ficha? Você se lembra disso? Entendeu? Entendi. Prova peniana, gente, você vai aplicar na criança, porque é uma prova, só depois de 6 meses que você pode aplicar de novo, hein? Tá? Depois que você, vamos supor, que você aplicou na criança, fez o relatório dela, aí a mãe aceitou você fazer uma intervenção com ela, você vai fazer a intervenção, já percebe aonde que a criança está defasada. Aí, só depois, aí você vai fazer toda essa intervenção, tem que saber também o material que você vai usar na intervenção, tá? Aí, depois de 6 meses que você vai aplicar novamente, para saber se ela está conservando. Depois que eu passar as fichas, é permitido que ele conte também de novo 1, 2, 3, a minha e a dele? Pode contar, ele pode contar sim, ele pode usar a técnica que ele quiser para poder estabelecer a igualdade inicial ou não. Certo. Entendeu? Não tem problema dele contar, você vai observar, você vai registrar no seu caderno, né, na sua ficha, que ele usou essa técnica para poder conseguir chegar na resposta. Aí, gente, vamos supor, a criança não conservou, aí volta na igualdade inicial, aí você vai de novo na transformação, não conservou, aí depois tem a terceira transformação, como que é? Aí depois, aqui, ó, você colocou as suas fichas, né, espaçadas, não é? Aqui você vai colocar fichas da criança espaçada, entendeu? Então, algumas situações é necessário manter um diálogo de caráter mais intuitivo e fazer perguntas tais como: se suas fichas fossem balas e as minhas também, e se você comesse todas as balas, quem comeria mais balinha? Né? Eu ou você? Como você sabe disso? Você comeria mais ou comeria menos balas do que eu, tá vendo? Aí ela usou, né, coisa do real da criança, que a criança gosta de bala, né? Entendeu? E aí, mas não era a mesma quantidade, usar sempre um argumento contrário à resposta. Tá? Então, se a criança não conserva, você volta. Se a criança conserva, você vai inverter a pergunta. Aí, retorno empírico. Voltou na igualdade inicial. E agora? Tem a mesma quantidade? Como você sabe? Retornou. Por quê? Por que retornou, gente? Porque a gente vai para uma segunda transformação. Toda vez que você for transformar, você sempre retorna na igualdade inicial, tá bom? Tá? Não vai direto para a transformação, não. Tá? Então, retorno empírico, segunda transformação. Colocar suas fichas no meio e pedir para a criança colocar em volta, ou você mesmo coloca, tá? Porque assim, às vezes, gente, não dá muito certo. Às vezes você pede para a criança colocar em volta, a criança não consegue, coloca tudo torto, sabe? Eu gosto eu mesmo colocar. Aí eu coloco minhas fichinhas, essas são as minhas azulzinhas, as vermelhinhas são as da criança. Aí eu coloco a outra e falo assim, e agora, quem tem mais? Né? Como você sabe disso? Não te parece que as suas fichas têm mais que a minha? Certo? Então, ela vai falar, se ela conservar, ela vai falar assim, não, tem a mesma quantidade, né? Tanto faz, a ficha está distante, está pertinho, eu tenho 7, você tem 7, tá? Agora, se a criança não conservar, entendeu? Mas sempre você pergunta, como você sabe disso? Para você saber a argumentação dela, tá? Se ela não conservar, você volta na igualdade inicial. Aí, retorno empírico de novo, terceira transformação. Aí eu coloquei assim, ó, a minha juntinha e a dela separadinha, tá? Conservação. Veja como os círculos são diferentes. Será mesmo que tem a mesma quantidade? Não, conservação. Você se lembra que antes havia uma ficha vermelha em frente, uma da azul, em frente,
uma ficha em frente à outra, que é a igualdade inicial, né? Retorno empírico. Se arrumarmos os círculos como antes, eles são iguais. Então, assim, gente, então, a criança, quando não conserva, ela vai conseguir estabelecer a igualdade inicial só. Ela não consegue entender que aqui tem a mesma quantidade. Ou aqui ela pode falar que tem a mesma quantidade, e quando chega aqui ela fala que não. Então, ela está oscilando. Deu para entender? Sim. Agora, na apostila que eu estou montando, está bem legal, porque já está certinho, perguntando quando conserva e quando não conserva. Quando ficar pronto, eu acho que até a terceira aula eu deixo prontinho. Quem lê para mim essa parte da hipótese diagnóstica? Nível 1. Não possui de conservação de quantidade, quando admite que a quantidade de um conjunto é maior ou menor, quando a configuração espacial é modificada. Comparação qualitativa global não faz a correspondência nem mantém a equivalência. As respostas de nível 1 podem ser divididas em duas categorias que são nível simbólico, 2 a 4 anos. A criança deste nível só imita a ação, parecendo não entender a consigna. Pode acontecer. A criança só te imitar e não entender nada que você está falando, tá bom? Ela está nesse nível aqui, nível simbólico. Então, isso aqui, gente, é importantíssimo, porque isso aqui são detalhes que você pode colocar no seu relatório relacionado. Se a criança estiver no nível 1, é isso que você vai pôr no seu relatório, tá? 2, transição. Lê para mim, por favor. Algumas vezes admite e outras nega a conservação. Nível intuitivo global, 4, 5 anos. A criança percebe somente qualidades globais, espaço que ocupa, da figura modelo, mas não pode levar em conta o número de fichas apresentadas, portanto, tenta fazer uma semelhança global entre a produção e a fileira modelo. Ao não saber analisar essa figura padrão, decompondo suas qualidades em forma de relações logicamente coordenáveis e suscetíveis de compor-se por meio de operações reversíveis, sua produção não passa de ser global e aproximativa. Isso. Então, tá vendo que na transição temos o nível intuitivo global e, né, aí a gente tem que estar vendo essa transição aqui. Ops, tá? Ó, agora o nível 3, pode ler. Correspondência operatória com equivalência necessária. Faz a correspondência e mantém a conservação. A criança, ao alcançar esta etapa, já pode considerar, ao mesmo tempo, as relações de longitude, espaço ocupado, e densidade, espaço entre as fichas, conseguindo não somente uma correspondência precisa, como também, e nisto reside o progresso desta etapa em relação à precedente, mantendo uma equivalência durável, igual número de fichas, mesmo nos casos em que as fileiras diferem simultaneamente em longitude e densidade, trocas configuracionais, Nas duas situações da prova, a criança consegue, portanto, juízos estáveis de conservação que são justificados por um ou vários dos seguintes argumentos. Isso. Então, essa criança, ela conservou. Então, ela está no nível 3, tá? Das provas piagetianas aqui. Então, aqui. Agora vem o quê? Conservação de líquido, dos 6 a 9 anos, tá? Então, nós temos aqui conservação da quantidade de líquido. Então, assim, então alguém já aplicou? Então, você vai ter que ter os copinhos, aí esses copinhos a gente compra em casas de festas, tá? Então, assim, geralmente, gente, a gente tem, anota aí, o copo comprido, tá? Desse mais compridinho,
2 copos desses mais baixinhos e 4 copinhos pequenos, tá? Os copinhos menorzinhos, 4 menorzinhos, tá bom? Que não tá aqui os menorzinhos. No caso dessa prova aqui, só utilizou o copo comprido e 2 copinhos. Mas é legal ter também os 4 copinhos, tá bom? Então, fase 1. 2 copos de suco iguais, baixos e largos. E ela concorda que eles têm a mesma quantidade, tá vendo? Aí você vai perguntar para a criança, tem a mesma quantidade de líquido? Certo? A criança vai falar que tem, que é o estabelecimento da igualdade inicial. Aí, você vai pegar um dos copos, vai despejar no copo maior, certo? E o outro copo vai deixar vazio. Então se você não tiver os copinhos pequenos, também dá para você, tá aparecendo na tela? Tá? Tá aparecendo, Sim. pessoal? Tá. Então, se Tá você... aparecendo. Hã? Tá Sim, aparecendo. tá. Ah, não, porque às vezes eu aceito alguém, eu fico com medo de não estar aparecendo na tela. Eu preciso aprender essa extensão aí, entra em contato comigo. Quem que falou agora há pouco? Fui eu, botei 2 vídeos lá mandei no seu privado no WhatsApp, o link. Ai, que bom. Obrigada. Qual que é o seu nome? Nada, Natália. Natália, obrigada. Ah, espero que dê certo, Natália. Então, aí você pode usar só esses copos, mas se você quiser usar os 4 copinhos pequenos, né, também pode, tá bom? Então, você vai despejar o suco no copo grande, né, e no copo raso e largo, né, o copo do suco baixinho, o copo do suco maior, e pergunta se um copo contém mais suco e o outro, se ambas as quantidades são as mesmas. Então, você vai perguntar, olha, e aí, qual que tem mais suco? Tem mais, menos ou a mesma quantidade? Tá bom? A criança pré-operatória responde que o copo alto tem mais, tá? Entendeu? A criança operatório concreto responde, eles conservam a mesma quantidade, tá? Então, o nível 3, gente, vai ser sempre... O nível 3, quando a gente fala assim, nível 1, 2 e 3 aqui, é que eu vou escrever, que eu acabei esquecendo, mas o nível 3, certo? A criança, no caso aqui, está no operatório concreto, que está dentro da idade dela, né? Dentro dessa prova aqui. A gente chama de operatório concreto, tá? Aí, se ela tivesse no nível 2, aí no nível 1 estaria pré-operatório, e o nível 2 está oscilando entre o pré-operatório e o operatório concreto. Falta pouco para chegar no concreto, tá bom? Aí, então aqui, ó, é um outro jeito, são outros modelos de copo também que você pode usar, se você não tiver um copo comprido. Então, tome 2 copos estreitos e altos, iguais, e uma taça, você pode usar uma taça também, larga e baixa, ou um copo largo e baixo, capaz de conter a mesma quantidade de água nos 2 copos, tá? Então, assim, você tem que medir, porque a água da taça tem que caber nos copos. A água do copo que você vai despejar na taça tem que caber, gente, não pode transbordar. Então, você tem que fazer toda essa medida antes. Então, aqui no caso, você vai encher, né, os 2 copos, mostrando na criança que há em ambos a mesma quantidade. Então, a criança tem que estabelecer a igualdade inicial, que nesses 2 copos tem a mesma quantidade de água. Tem a mesma quantidade? A criança tem que falar que sim. E na hora que você despeja e o copo tem que ser transparente, tá, gente? É legal você colocar anilina dentro, ou suco, tá? Para também não ficar aquela água branquinha, tá? Legal tá tingindo. E aí você vai colocar, né, a quantidade desse copo, tá? Na taça. Então, aí você vai perguntar, né? No próximo slide está perguntando, ó. Tá? Ó. Conservação de quantidade de líquido, né? Nós estamos já na prova conservação de quantidade de líquido, tá? Respostas prováveis após o domínio da conservação. Após 6, 7 anos de idade, a água é a mesma. Não aumentou nem diminuiu nada. Então, a criança vai responder. Ela tem uma identidade simples ou auditiva, tá? Então, a criança, nessa idade, ela consegue entender que tem a mesma quantidade. Se ela não conservar, ela vai falar que a taça tem mais água, mais suco, né, do que o copo, se ela não conservar. Aí você volta na quantidade, na identidade inicial, tá? Aí você pode fazer a reversibilidade com ela. Se voltar a água para o copo, tem a mesma quantidade de água, tá? Aí nós chamamos de reversibilidade por inversão, tá? Porque se ela não conservar, você volta e pergunta de novo. Caso ela não conserve, eu posso retornar quantas vezes?
Vamos supor, se gente, voltar e ela também não conservar. Máximo 2 vezes. Tá? Porque se ela não conservar, ela não vai conservar mesmo. E você não pode induzir, tá? Né? Certo. Você não pode ficar induzindo, você não pode induzir, gente. Tem que ser a resposta da criança. Então, máximo 2 vezes. Se ela não conservar, ela não vai conservar mesmo. Você já percebe ali. E se ela não conservar nessa prova, geralmente ela não vai conservar nas outras também. Depende da criança, ela vai ter dificuldade nas outras provas também. Tem uma defasagem escolar muito grande, ou pode ser uma provável deficiência intelectual aí também, ou ela faltou estimulação no ambiente familiar. Então, muita coisa pode estar por trás, sabe? Respostas prováveis após o domínio da conservação, 6 aos 7 anos. A taça é mais baixa, mas é larga. O copo é mais alto, mas é estreito, por isso é a mesma coisa. Reversibilidade por compreensão ou por reciprocidade das relações. Entendeu? Então, aí você vai sempre fazer uma pergunta de reversibilidade, se a criança conservar. Se ela conserva, você faz a perguntinha de reversibilidade. Tá? Resposta antes do domínio da conservação. Na taça, porque é mais larga. Ó, tá vendo? A criança não conservou, certo? Então, quando a criança não tem esse domínio aqui de conservação, ela vai falar que na taça tem mais água. Aí você volta a água, os 2 copinhos, volta a água já mais suave, mas você não disse, né? Lembra que quando você falou que aqui tem a mesma quantidade, voltou, ela fala assim, não tá igual? Ela fala, tá. Aí você põe na taça de novo. Aí qual que tem mais água? Na taça, mais, menos ou a mesma quantidade? Na taça ou no copo? Ela vai falar de novo que é na taça, entendeu? Quando ela não conserva? Sim, entendi. Resposta. Hã? Entendi, sim. A resposta antes do domínio de conservação, 6, 7 anos. Ou ela pode falar assim, no copo, porque ele é mais alto. A criança também, às vezes, não vai responder na taça, né? Aí ela pode ser que ela responda no copo, porque o copo é mais alto também. Pode acontecer isso também, tá? Aqui, gente, eu coloquei aqui um exemplo de uma caixinha com alguns copos, para vocês verem, tá? Tem gente que compra, mas eu acho que casa de festa vende. Eu não indico usar copinho de vidro, tá? Porque, sei lá, vai que quebra alguma coisa. Então, nessas casas de festas, vende os copinhos de plástico, bonitinho, transparente, sabe? Então, você compra um copo alto, 2 copos largos e baixos, e 4 copinhos pequenininhos, tá vendo? Aí você também pode transbordar para copinhos pequenininhos. Aí você fala assim, qual que tem mais quantidade, né? Onde tem mais água? Nos copinhos pequenos ou no copo maior? Aí você vai perceber, tem a mesma quantidade. Só que aí você vai ver se ela consegue conservar ou não. Entendeu? Aqui, gente, é uma outra prova, né, que o Piaget, que eu acho que a maioria das pessoas não conhece, porque, assim, eu falei para vocês, são 60 provas. Dessas 60 provas, pegaram algumas, entendeu? Então, você também pode aplicar, quem quiser, né, pegar um copo, certo? E uma taça, e colocar numa caixa várias continhas de plástico ou de feijão. E colocar a mesma quantidade, entendeu? Você colocar lá 10 feijãozinhos no copo, 10 feijãozinhos na taça. Deixa eu ver aqui. Olha lá, ó. Usando as 2 mãos, vai colocando simultaneamente 1 grão no copo e 1 grão na taça, certo? Você vai pôr igualzinho, mesmo tempo, diante da criança. Repita isso sucessivamente, certo? Então, você colocou no copo e na taça. Aí a criança está olhando. Interrompa e pergunte, onde há mais grãos? Se a criança conservar, ela falar que está igual. Se a criança não conservar, ela vai falar que na taça tem mais ou no copo tem mais, tá? Então, antes dos 6 anos, ela pode falar no copo, porque é mais comprido, ou na taça, porque é mais larga, tá? E depois dos 6 anos, ela tem que falar assim já, a mesma quantidade nos 2. Então, antes dos 6 anos, ela tá lá naquela fase, né, do pré-operatório que ela ainda não consegue conservar. Tá na fase dela, é normal. Antes dos 6 anos, gente, é normal a criança não conservar, tá? Porque ela não tem essa reversibilidade no pensamento dela. Mas dos 6 anos para cima, tá? Aí ela já tem que estar conservando. Prováveis respostas das crianças, de 7 a 8 anos. Você pôs, já está errado aqui, né?
a mesma quantidade de grãos no copo e na taça. Ela vai perceber, ela é esperta, né? Cada grão que punha no copo, punha também na taça, é a mesma quantidade. Então, 7, 8 anos já precisa de conservar. Quem lê para mim agora a conclusão de Piaget em relação à prova de conservação de líquido? Conservação de Piaget. A conservação é uma noção operatória que permite à criança compreender que alterações da forma não causam alteração da quantidade, do peso ou do volume. Crianças em níveis pré-operatório de desenvolvimento parecem raciocinar apenas sobre estados ou configurações, desprezando as transformações. Tá vendo? Então, no pré-operatório, ela despreza as transformações. Ela não conserva, tá? Vai conservar no operatório concreto, tá, gente? Pode ler. Por isso, elas observam... Pode continuar. Pode continuar você, Fê. Por isso, elas observam o resultado final, estado, que é a água no copo e na taça, e desprezam a transformação observada, que foi o derramar da água. Na fase pré-operacional, a criança é incapaz de descentração, isto é, de centrar sua atenção em 2 ou mais aspectos da realidade ao mesmo tempo. Quando focaliza a atenção na altura do copo, ela não consegue ficar atenta à sua largura. Tá vendo? É a percepção visual da criança, né? Tá? Agora vem a conservação de volume. Então, nós terminamos aqui. Vocês entenderam até aqui, pessoal? Sim. Entenderam, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Quem aí nunca praticou? Nunca aplicou? Tem alguém que nunca aplicou as provas? Eu não, Rose. Então tá, então vai ficar de tarefa, porque assim, terça-feira que vem tem mais uma aula, né? Então vai ficar de tarefa para vocês, tá? Pegar a massinha e pegar e aplicar com as crianças aí que vocês conhecem. Pode ser sobrinho, sobrinha, para vocês treinarem, praticarem, tá bom? Pegar as fichinhas, tá? Vocês podem fazer de EVA mesmo, ou de imprimir no papel, assim, pegar as fichinhas e fazer com a criança para ver se elas conseguem, até onde eu dei, tá bom? Para vocês irem treinando. Pode gravar, pode colocar no grupo, só a mãozinha. Ok. Eu tenho algumas gravações da minha aluninha que a mãe autorizou. Aí depois se der tempo, próxima aula eu passo para vocês verem, tá? Ela conservou em tudo, 7 aninhos, coisinha fofa. Só a prova de comprimento que ela não conservou. Agora, a conservação de volume, tá? Conhecendo o material. Tá? Lembra que a conservação de volume você vai aplicar só na criança com 12 anos para cima, 10 anos para cima, tá bom? Então, perguntar para a criança o que você está vendo em cima da mesa. A criança precisa entender o que tem em cima da mesa, tá? Então, ela tem que saber que são 2 bolas de massa, tem água, tá? Eu vou mandar alguns artigos. Esse aqui, gente, essas imagens aqui eu recortei de um artigo. E o artigo tá bem bacana, se quiser eu mando para vocês também. Aí, nesses copos com água, tem a mesma quantidade de água, tem a mesma quantidade de massinha, é o estabelecimento da igualdade inicial. Então, se a criança não entender isso, não pode continuar a prova. Vocês entenderam isso já? Entenderam? Então, tá. Se eu pegar a massinha amarela e colocar dentro, pede para a criança escolher, né, qual a cor que ela quer. Se eu pegar a massinha amarela e colocar dentro do copo, o que vai acontecer? Como você sabe? Me explique. Então, geralmente, a gente não põe a massinha na água, a gente só simboliza, tá? Você pega a massinha, põe perto do copo e pergunta. Só se a criança não conseguir mesmo, você acaba pondo a massinha dentro da água, né? Se eu pegar a massinha vermelha e colocar dentro do copo, o que vai acontecer? Como você sabe? Nunca esqueço dessa perguntinha, viu, gente? Como você sabe? Você pode me explicar? Tá? É importante. Se eu pegar a massinha e fizer uma salsicha e colocar em um dos copos, o que vai acontecer? O nível de água vai aumentar a mesma quantidade que aumentará se eu puser a bola? Por quê? Se a criança conservar, vai dizer que a água vai, né, subir igual. A gente tem uns errinhos aqui, gente, depois, ó. Subir igual. Se a criança não conservar, vai dizer que o copo com a salsicha vai subir mais.
Tá vendo? Então, se eu pegar a massinha e fizer 4 bolinhas, é quase igual a prova de conservação de volume, só a outra prova de conservação de massa, só que não tem a água, entendeu? Se eu pegar a massinha e fizer 4 bolinhas e colocar na água, qual copo irá subir mais a água? O nível de água vai aumentar a mesma quantidade que aumentará se você puser a bola, por quê? Se a criança conservar, vai dizer que a água vai subir igual. Se a criança não conservar, vai dizer que o copo com 5 bolinhas vai subir mais. Deu para entender, pessoal? Quando Sim. conserva, tá facinho, né? Aí, resposta. Quem lê para mim? Antes dos 9, 10 anos. Prováveis respostas, porque essa prova é para crianças de 10 anos acima, tá? Antes de 9 ou 10 anos. O nível da água vai aumentar mais se for a bola ou se for a salsicha, desculpe. O nível da água vai aumentar mais se pusermos a peça grande ou se pusermos os 3 cilindros. Após 9 e 10 anos, o nível de água aumentará a mesma quantidade? Tá vendo? Aqui Ela já está conserva. afirmando, né? É, Já está afirmando. tá. Aqui agora. Espera aí, agora. Conclusões piagetianas. A conservação do volume é uma noção alcançada quando a criança compreende que alterações de forma, posição, diferenças de peso não estão necessariamente associadas a variações de volume. Essa noção é, geralmente, alcançada por volta de 9 a 10 anos, mais tardiamente do que a conservação de quantidades e peso. Parece haver uma hierarquia no surgimento desses 3 tipos de conservação. Tá. Agora já vamos mudar. Conservação da matéria. 7 anos. A partir de 7 anos, tá, gente? O objetivo da atividade é observar se a criança consegue perceber a constância da massa, adição ou remoção. Aplicação. Material. 2 massas de modelar de cores diferentes. Gente, ó, quando vocês for usar massa de modelar, compra aquela caixinha, sabe aquelas caixinhas de massinha compridinha? Sabe? Sim. Não sabe? Então, vocês vão comprar aquela caixinha, eu acho legal nem comprar, assim, depende, se você for achar que vai usar muito, você compra com 12 cores, sei lá, 6 cores. Se você achar que vai usar pouco, compra a menorzinha. Porque, assim, sempre quando eu vou aplicar, eu peço para a criança escolher 2 cores, entendeu? Eu mando ela tirar na hora o palitinho da massinha. E depois, na hora que termina a prova, eu dou a massinha para ela levar para casa. Eu nem uso, sabe por quê? Porque ali já está estabelecendo a igualdade inicial. As 2 massinhas estão do mesmo tamanho. Porque na hora que você vai colocar de volta na caixinha, você não consegue arrumar mais igual, entendeu? Fica tudo torto. Então, eu já pego e já dou para a criança levar para casa. A massinha, eu não fico reutilizando, não. Eu já dou para a criança já, entendeu? Então, prova de conservação da matéria. Conservação de quantidade de sólido. Aí, aqui tem os formatinhos da massinha, né? 2 bolas iguais de massa. A criança concorda que são iguais. Tem que concordar, tá, gente? Aí, você vai pegar, enrolar uma bola na forma de alongada. Pergunta qual tem mais massa, ou se ambas têm a mesma quantidade. A criança pré-operatória responde que a massinha longa tem mais massa. A criança operatória completa responde ambas têm a mesma quantidade. Tá vendo a diferença? Aí você vai observar. Se a criança é nível 1, certo? É pré-operatório. Nível 2, está em oscilação. Nível 3 é operatório concreto. Vocês decoraram o nível? Então tá. Então, com 2 porções de massa, faça 2 bolas iguais. Mostre que as 2 contêm a mesma quantidade de massa. Igualdade inicial. Lembra que eu falei para vocês, todas as provas têm que ter igualdade inicial? Peça para a criança que enrole... aqui está escrito peça para a criança, né? Que enrole uma das bolas de massa plástica, transformando em salsicha. Gente, eu não gosto de pedir para a criança, não. Eu gosto de eu mesma enrolar, sabe? Porque teve uma vez que eu pedi para uma criança enrolar, a criança ficou quase meia hora para enrolar uma salsicha. Ai, meu Deus, eu fiquei aflita. Então, no caso aí, como tem que ter mais testes para aplicar nessa criança, então eu prefiro eu enrolar, sabe? Então, eu enrolo para conserva ou não conserva. O teste é para isso, entendeu? Não é para a criança ficar brincando com a massinha, tá? Então, se você quiser pedir também para enrolar, tudo bem, depende da criança, né? Tá?
Então, pergunte à criança, onde é mais massa? Na bola ou na salsicha? Tem mais, menos ou a mesma quantidade? Essa é a pergunta, tem mais, menos ou a mesma quantidade? É legal vocês sempre perguntarem desse jeito que tá aí. Tem mais, onde tem mais massa? Na bola ou na salsicha? Em todas as provas, é legal você perguntar, tem mais, menos ou a mesma quantidade? No caso, provas de conservação, né? Aí, se a criança conservar, deve-se inverter a pergunta e observar se ela mantém a argumentação. Mas veja, essa salsicha está fininha. Será que ela não tem menos quantidade do que a massa, do que na bola? A criança que possui noção de conservação não mudará de opinião. Se a criança não conservar, faça lembrar da situação anterior da modificação, que é a irreversibilidade, lembra? Vocês estão guardando tudo isso na memória? Não tá, hein? Quero ver. Uma vez um menino me disse que na salsicha... Agora, contra-argumentação com terceiros, se você quiser utilizar. Uma vez um menino me disse que na salsicha havia menos massa, ou você pode falar também, há mais massa que na bola, tanto faz, entendeu? Porque quer saber se ele sabe que tem a mesma quantidade. Faça uma bola, aí agora vem a outra modificação, tá, gente? Então, a primeira modificação foi a salsicha. A segunda modificação é a pizza. Faça uma bola e uma pizza e pergunte à criança, onde é mais massa? Na bola ou na pizza? Tá? Aí você vai perguntar. Ops. Aí a criança vai falar, se a criança conservar, ela vai falar assim, tem mais massa na... Se ela conservar, ela vai falar assim, não, é tudo igual. Agora, geralmente, a criança que não conserva, ela vai falar que na pizza tem mais massa. Aí você vai fazer a irreversibilidade com ela. Vai voltar e vai perguntar, mas não tinha, lembra? Que quando era 2 bolinhas não tinha a mesma quantidade? E agora? O que você acha? Tá? Depois vem a terceira modificação. Uma vez uma menina me disse que na bola havia menos massa que nas bolinhas, tá? Você acha que ela estava certa ou errada? Primeiro, gente, você vai fazer as bolinhas. E vai falar, onde tem mais massa? Nas bolinhas ou na bola maior ou nas 5 bolinhas? Aí depois que você vai fazer a argumentação de terceiros, tá? Atenção! Caso a criança não atinja a conservação da matéria, não tem sentido aplicar provas de conservação de peso e menos a de volume. Isso, seu objetivo é diagnosticar seu maior nível de aquisição. Ela não conservou na de massa. Então, para que você vai colocar de peso e volume, que é a da balancinha e aquela do copo? Não precisa, tá? Quem lê para mim agora? Respostas prováveis. Antes de 8 anos, a salsicha ou a bola é mais pesada. O biscoito inteiro é mais pesado. A massa que mudou de forma não tem o mesmo peso da outra. Sabe por que tem biscoito aqui? Até vou tirar. Porque eu tinha colocado do biscoito, eu tirei, sabe? Então, assim, você pegar também um biscoito daqueles redondo, tipo Maria, mas eu acho que é mais difícil cortar, né? O real mesmo, tá? E perguntar, e cortar outro biscoito em 4 partes iguais, e o biscoito grande. Aí você vai perguntar, onde tem mais? No grande ou no 4 partes? Entendeu? Mas eu acho melhor ficar só com massinha mesmo. Pode ler. Antes de 6 ou 7 anos. Na salsicha, ela é comprida. Na bola, ela é grande. A partir de 6 ou 7 anos, há a mesma quantidade de massa. Tá vendo? Então, a criança de 11 anos, gente, não conservar, alguma coisa está errada com essa criança, não é? 11 anos já tinha que ter sabendo. 6 ou 7 anos, comigo. professora? Hã? 6 ou 7 Oi? anos. Não, eu tô falando o seguinte, que eu apliquei essas provas num menininho de 11 anos, e ele não conseguiu conservar. Sim, perdão. Ele não conservou, então, quer dizer, ele tem um déficit cognitivo aí, entendeu? Sim, e aí, mesmo. nos outros testes também, confirmou com todos os outros testes. Então, é isso aí, confirma com todos os testes que você vai aplicar, não é só nas provas piagetianas. A prova piagetiana vai confirmar realmente que tem um déficit cognitivo, ou uma defasagem escolar. Às vezes não tem nada a ver com cognitivo, entendeu? Você percebe quando é defasagem escolar, tá? Conservação de peso. Agora, gente, já de peso, aí vocês têm que comprar a balancinha, não tem como, tá? Ou mandar o marceneiro fazer, tá? Então, vai usar a balança e essa caixinha de massa que eu falei para vocês, ó, tá? Pode ler para mim, por favor?
Prova de conservação de peso. Divida a massa plástica em 2 porções iguais. Faça com elas 2 bolas iguais e coloque uma bola em cada braço da balança. A criança deve ver que há equilíbrio na balança, porque as 2 bolas têm o mesmo peso. Conservação de igualdade inicial, lembra que eu falei? Sim. E agora? 3. Retire as bolas de massa plástica da balança. Tome uma das bolas diante da criança e transforme-a em salsicha ou amácia. Pergunte, você acha que agora ela tem o mesmo peso da bola? Por quê? Tá vendo? Tá vendo que as provas são iguais, gente? Só mudou o formato? Entendeu? Mudou o formato só. As provas são todas parecidas. Pode ler. Aqui, no caso, biscoito, né? Nesse caso, você colocar biscoito na balança, tá, gente? Sim. Balança e biscoitos. Tome 2 biscoitos verdadeiros ou feitos de massa, sendo ambos da mesma forma. 2. Mostre à criança que os 2 biscoitos em formatos de massinha, com o mesmo tamanho colocando um em cada braço da balança. Mesmo sendo biscoito, tem que ter igualdade inicial. 3. Retire a massinha da balança. Divida um deles em 6 pedaços. Tá vendo? É mesmo, tá vendo que é parecido com a outra prova? Só vou usar a balança. É que você tá fazendo uma analogia que a massinha é um biscoitinho também, viu? Tá bom? Sim. Pode ler. Sim. Pergunte, você acha que o biscoito inteiro, massinha, né, no caso, pesa a mesma coisa que o biscoito partido? Tá vendo? Se ele conservar, ele vai falar que sim. Se ele não conservar, ele vai falar que não. Conclusão, pode ler. Conclusão. A conservação de peso é uma noção graças à qual a criança compreende que alterações de forma e ou posição não são acompanhadas de consequentes alterações de peso. Desenvolve-se a partir de 8 anos. Não vai aplicar essa prova numa criança menorzinha. Então, antes dos 8 anos, a salsicha ou a bola é mais pesada. O biscoito inteiro é mais pesado. A massa que mudou de forma não tem o mesmo peso da outra. A partir dos 8 anos, o peso é o mesmo em todas as 3 experiências. A conservação do peso é uma noção graças à qual a criança compreende que alterações de forma ou posição não são acompanhadas de peso. A conservação de peso é alcançada mais tardiamente do que a conservação de quantidade. Geralmente, de 8 anos em diante, as respostas infantis tendem a evidenciar o domínio da conservação de peso. Às vezes, as respostas infantis variam conforme o material usado. Provavelmente, a gente continua a conservação de superfície e a gente vai para as outras provas, tá? Pode ser? Eu vou mostrar rapidinho só as apostilas que eu estou fazendo. Pessoal, meu computador desconectou do nada de novo aqui. Acredita? Vocês estão aí? Sim, Eu estamos, estou. professora. Sim. Não, perder a reunião. Nossa, tá amado. Que coisa isso aqui, gente. Só um pouquinho, peraí.
Então, esse aqui eu deixei tudo prontinho, né? Estão vendo aí? Vocês estão vendo? Sim, sim, Rose. Estamos. Não tá... Você vai isso no papel duro, e vai pôr saquinho de ziplock, aquele saquinho de ziplock, sabe? Que vem de casa de festa, ó. Esses saquinhos aqui, tá vendo, gente? Só se compra menorzinho. Eu sei. Mais ou menos R$13 em 100 saquinhos, viu? Né? Aí você vai pôr tudo isso aqui bonitinho, fechar assim, ó, e colocar uma etiqueta com a identificação. É que alguém pediu para entrar agora. Aí eu vou colocar uma etiqueta com a identificação e colocar prova, né? Qual prova que é? Prova de conservação de pequeno conjunto de 7 elementos. Aí você vai plastificar e colocar aqui. Aí é outra prova, né? Prova de classificação, mudança de critério, dicotomia. Aí você vai recortar tudinho, bonitinho as bolinhas, colocar no saquinho. Aí aqui é dicotomia também. Aí depois vem a prova, não, esse aqui é provas de intersecção de classes, que é esses quadradinhos, são esses quadradinhos que usa, essas bolinhas aqui. E aí já tem aqui para plastificar a intersecção. Aí palito, seleção de palito, você pode também plastificar, colocar no saquinho bonitinho. Aí aqui... Oi? Nós não estamos vendo a tela. Não tá vendo de novo? Só tá vendo meu você. pai. Não tá vendo a tela, Rose. Ai, falou sozinha de novo. Tá vendo a Rose? Tá vendo agora? Agora sim. Agora sim. Tá. Aqui são as provas piagetianas para quem não quer fazer de material de EVA, quer plastificar, entendeu? Já tá prontinho, ó. Então, todas as provas aqui, ó. Tá? Essa aqui é a prova que a gente vai estudar na semana que vem, que é a intersecção de classes. Show, Rose. Aí, palitinho. Palitinho é tão difícil, né? Se mandar o marceneiro fazer ou comprar, também dá, ó. E aí, você recorta os palitinhos para no saquinho. Aqui é do campo da superfície. Você plastifica aqui e já tem os celeirinhos, as vaquinhas, tá vendo? Pra você colocar. Mas eu acho legal comprar a mesma vaquinha, viu? De plástico, viu, gente? Comprar as vaquinhas de plástico. Eu gosto mais. Aí vem a prova de combinação de fichas. Aí tem as fichinhas aqui, ó. São essas fichinhas aqui, ó. Só essas. Vamos ver quantas maneiras ele vai combinar. Entendeu? Aí depois vem prova de predição, que a gente vai ver também depois. Depois a prova de inclusão de classe. Aí tem 3 rosas e 10 margaridas. Aí se quiser mudar, pode também colocar 10 tartarugas e 3 camelos. Ou 10 moranguinhos e 3 bananinhas. Tudo a mesma coisa, tá, gente? Só muda a prova. E aí o que tem que comprar é o quê? São os copos, tá? São esses copinhos. Os copinhos tem que comprar. Casa de festa é baratinho. E a massinha, e a balancinha, e a correntinha. E aqui eu ia fazer etiqueta, sabe? Pra colar. E Rose? Oi? Onde encontramos a balancinha? Balancinha, no Mercado Livre vende. Sabe? No Mercado Livre vende. Você pede lá no Mercado Livre. Agora, Ok. a outra apostila que eu tô fazendo, que ainda não terminei, né? Porque assim, essa vida corrida que a gente tem, né? Aí, que tá ficando bem legal, que eu acho que vocês vão gostar muito, tá dando trabalho de fazer pra caramba, que é essa apostila aqui, ó. Pra quem tá começando na psico. Então, por exemplo, tá aparecendo aí pra vocês? Não está. Não, Rose. Espera aí um pouquinho só. Só um pouquinho. É que eu descompartilho e esqueço de compartilhar, sabe? Essa aqui eu vou terminar, viu, gente? Então, é assim. Então, vamos supor que você vai pegar essa apostilinha, vai encadernar ela bonitinho, né? E aí, vamos supor, você vai aplicar a provinha na criança. Aí, tá aqui tudo certinho, passo a passo, como que aplica, tá vendo? Aqui, ó. Aí, você vai perguntar, já tem as perguntinhas, aí tem uma linha, se caso você quiser responder. Eu acho que não compensa. A linha é para você saber que tem uma resposta ali. Aí, você escreve a resposta no seu caderno de anotação, certo? E aí, Certo. Porque isso aqui é para você usar sempre a mesma, entendeu? E depois aqui, ó, se a criança conservar, você vai fazer a perguntinha verde. Se a criança não conservar, você vai fazer a perguntinha azul.
Aí, se bater o olho, você já sabe qual pergunta você tem que fazer com a criança. Você não tem erro. Aí, eu tô aqui, ó, fiz essa. Aí, tem todas as perguntinhas que você tem que perguntar com todas as modificações. Aí, se ela conserva ou não conserva. Depois, o nível também. Aí, você já vai colocar no seu relatório, entendeu? O nível da criança. Só que você não vai responder aqui. Aqui é para você sempre estar seguindo. Entendeu? Vamos supor, se você viu que a criança está no nível 1, assinar os argumentos utilizados, né? Nível 1, nível 2 e nível 3, para você colocar no seu relatório. Aí depois vem a prova de conservação de massa também. Se a criança conservar até uma cor, não conservar até em outra. Aí a prova de superfície. Depois aí eu parei aqui, ó, e eu parei aqui na conservação de líquido, tá vendo? Aí depois eu não terminei, que falta terminar. Entendeu? Aí quem comprou o material tem que esperar eu terminar essa apostilinha aí, que aí eu vou terminar para estar enviando toda com as provas do curso, né? Bonitinho, entendeu? Tá certo, ok. Aí, na última aula, até na última aula, acho que eu já termino, viu? Que aí eu tenho que parar um pouco para fazer essa apostilinha.